Olá pessoal, eu sou o Reginaldo, técnico Land Renzo. Estarei mostrando para vocês como se deve fazer uma aplicação do equipamento de quinta geração para cada sistema de veículo, de acordo com a potência ou cavalo do motor. Antes de iniciar uma instalação, é ideal fazer um checklist para ver como que está o funcionamento do motor do combustível líquido. Seria ver velas de ignições, cabo de vela, filtro de ar, medir compressão do cilindro, medir a pressão do coletor de admissão e logo após isso aí você dá início na instalação do GNV. É importante falar dos modelos de redutores que temos hoje. Por exemplo, esse aqui é um redutor monoestágio. O nome dele hoje é o redutor NG12. Ele alimenta aí de 0 a 150 CV. Nós temos também o redutor NG22 de 2 estágios, que alimenta aí até 220 cavalos. Esses são os redutores da Land Renzo. E temos também os redutores da Lovato RMJ 3.2, que ele alimenta de 0 a 190 cavalos. E temos também o redutor RMJ 3.2 HP, que ele alimenta de 190 a 270 cavalos, para atender os motores maiores aí de 6 cilindros, até 8 cilindros. Como esse motor aqui é um motor 2.0 de 142 cavalos, nós vamos fazer a aplicação desse redutor nesse veículo. Quando for fazer a instalação desse redutor, sempre montar a parte que regula a pressão do redutor para cima e nunca montar ele virado para baixo, para evitar causar defeito na peça. Na hora que fazer a instalação, procurar a melhor parte no compartimento do motor, evitando que as mangueiras, tanto de gás como de água, se dobre na hora de fazer a instalação. Essa foi a melhor localização que encontramos para fazer a instalação do redutor nesse veículo no compartimento do motor. Lembrando que ele não ficou nem muito acima e nem muito abaixo do radiador. E que as mangueiras, tanto de água como do GNV, não ficaram dobradas. E essas curvas que ela faz assim, são as curvas de liberdade de trabalho, não causando dano nenhum no sistema. Definindo o local exato onde vai ser feita a fixação do reio, que as mangueiras não se dobrem na hora de fazer a instalação, encontrando a posição ideal, faz a fixação. Lembrando que o reio deve sempre ser montado voltado para cima e evitar montar eles deitados ou de cabeça para baixo, para evitar acúmulo de óleo e danificar os injetores. Na hora de realizar a preparação do coletor, deve-se fazer a furação mais próximo possível dos bicos injetores da gasolina. E sempre na hora de angular, lembra da fixação do coletor de admissão no motor e sempre procurar colocar ele no ângulo de aspiração do motor. Bom, essa é a central de comando, a centralina. Vamos procurar a melhor parte no compartimento do motor para fazer a instalação do mesmo. Lembrando que eu devo evitar fonte de calor, como o escapamento do veículo, e também sistema de ignição, que gera um campo magnético muito alto, como bobina, cabo de vela, caixa de fusível. Nesse caso aqui, vamos fazer a instalação próximo do servo-freio, que é o hidrovácuo, nessa posição aqui. Realizando a fixação da central, vamos remover a caixa do filtro de ar para passar um chicote elétrico da centralina, junto com um chicote elétrico que acompanha a instalação elétrica do motor do veículo. Feita a fixação da central de comando do gás, vamos analisar agora onde passa o chicote elétrico do veículo e assim vamos passar o chicote elétrico do gás junto com o chicote elétrico do veículo original. Assim concluímos toda a instalação do kit GNV. Bom, esse cabo aqui é o cabo que vai fazer o corte no chaveamento dos bicos injetores da gasolina, onde eu vou utilizar os fios azul, vermelho, verde e amarelo para fazer o corte dos bicos injetores, sendo que eu tenho um cabo azul sem listra e um cabo azul com listra. Os cabos listrados, eles sempre são do sentido da central da gasolina. E os cabos sem listra sempre estão indicados em direção dos bicos injetores da gasolina. Lembrando que a sequência de instalação é muito importante. Lembrando que o azul é o bico 1, o vermelho é o bico 2, o verde o bico 3 e o amarelo o bico 4. Fora isso, nós temos aqui um fio vermelho com a tarja branca. Esse fio vai ser ligado no fio positivo dos bicos injetores. É ele que vai ser o nosso pós-chave, que seria o nosso pós-ignição, ligado no conector, no fio positivo do bico injetor da gasolina. Seguindo a ordem
de corte dos bicos injetores da gasolina. Como o azul iniciou da frente do motor para o câmbio, nesse caso então ficou azul, vermelho, verde e amarelo, assim deve ser feito também a ligação dos cabos dos bicos injetores. Nesse caso vai ficar A no primeiro, B no segundo, C no terceiro e D no quarto cilindro, conforme a instalação do cabo de exclusão de corte dos bicos injetores da gasolina. Bom, agora falta a chave comutadora. Nós vamos ver um local ideal no painel do veículo, onde fica fácil e visível, né, para o condutor estar operando ela e visível os LEDs, né, de quantidade de GNV que tem no cilindro. Com relação aos filtros de combustível, prestar atenção no sentido do fluxo do gás, nas setas que tem indicando, nas flechas que tem indicando. Por exemplo, esse é um filtro da Lovato que está aqui, a entrada e a saída. Essa vem do redutor e na direção do reio dos injetores. Da mesma forma, o outro filtro sempre tem uma seta indicando a entrada e a saída para o reio injetores. E também nós temos aqui o MAP, prestar bastante atenção à entrada e à saída para o reio. Lembrando que o filtro sempre vem antes, primeiro o redutor, na saída do redutor entra o filtro e em seguida o MAP. Tomar cuidado para não fazer essa inversão, passar o filtro para frente do MAP. E outra coisa também, na hora de fazer a instalação você pode ser instalado assim ou assim. Nunca deve ser montado dessa maneira aqui, de cabeça para baixo. Evitar o quê? Acúmulo de óleo em cima do sensor. Bom, esse aqui é um sensor de temperatura para o sistema da Lovato. E esse aqui é um sensor de temperatura da água que vai trabalhar no kit da Landi Renzo. Esse camarada aqui, esse sensor, ele é enroscado no redutor da Lovato. Nessa posição aqui. Enquanto o da Landi Renzo trabalha direto nas mangueiras que vai fazer o aquecimento do redutor. Quero deixar para o pessoal uma dica importante com relação aos nossos injetores KP e JP. É fácil de você identificar esses injetores, identifica na parte superior de metal. Para os injetores KP, nós temos a tabela de aplicação que diz para mim que o tempo mínimo, tempo de injeção, é de 4,5 milissegundos. Isso, na marcha lenta, o motor funcionando no GNV. Para cada motorização, você tem um diâmetro de bico. Por exemplo, nós temos bico A1, bico A, bico B, bico C, D. Eu também posso fazer o cálculo de quilowatts por cilindro, porque esse motor aqui, além de ser 2.0, ele tem 142 cavalos. Nesse caso eu pegaria aqui, por exemplo, 26, multiplico por 1.36, né, que é o valor do quilowatts, né, para um CV, vezes 4, que daria 141.4, arredondaria para 142 cavalos. Então, no caso aqui, eu poderia usar um bico D com 26 kW por cilindro. Isso aqui, pessoal, é um valor que ele vai injetar em cada cilindro. Por isso que ele é multiplicado pela quantidade de cilindro motor, para você identificar o quê? O bico certo para a motorização. Para evitar que reabrir os furos dos injetores. Repara que no bico JP você tem as letras dos bicos. A1, que é 1,4 milímetro de diâmetro, letra A é 1,6, B 1,8 e sucessivamente as outras demais letras, né, que vão alterando o valor do diâmetro dos bicos. Nós temos aqui motores de 4 cilindros, por exemplo, 1000 cilindrada, trabalharia com bico A1, que seria o bico de 1,4 milímetro. Lembrando que os nossos veículos são flex. Nesse caso aqui, temos que primeiro fazer uma autocalibração e ver como que vai ficar o nosso tempo mínimo do tempo de injeção. Se ele ficar abaixo que 5 milissegundos, nós sabemos que o diâmetro do bico está muito aberto. E se ele ficar muito fechado, acima de 7 milissegundos, sabemos que o diâmetro do bico está muito fechado. Essas são as dicas que deixamos para vocês da instalação do kit, né, de GNV de quinta geração. E se vocês tiverem alguma dúvida a mais, né, pode estar consultando o nosso site e tirando essas dúvidas, né, vocês podem encontrar lá. Ok? Obrigado a todos aí. Tchau.